eu pudesse escolher uma vilã de história infantil pra ser, eu acho que eu seria a Rainha de Copas. Com isso, você tem ideia de qual espetáculo musical eu estou falando? Não? Então vem comigo. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer. E vocês já estão um pouco acostumados com a carinha de 2 deles, pelo menos, não é? Porque se tem alguém que tá ticando todos os programas desse canal, cara, são eles. Eu já me sinto em casa. Nossa, ela abriu a porta hoje. Eu só você já abriu aí. Valéria, seja bem-vinda, mas eu vou começar apresentando vocês. Porque aqui no foyer a gente tem esse costume de eu apresentar vocês, não que vocês precisem, mas... é de bom tom, não é? Precisa sim, porque é sempre uma apresentação diferente daquela que eu espero que seja. Ah, então pronto. Vamos lá, vamos começar por ela, que é atriz, cantora, produtora e bailarina. Ela tem passado por bons musicais com histórias infantis. Com vocês, Gabi Camisotti. Oi! Maravilhosa alma da minha vida. Muito bem-vinda, Gabi. Finalmente obrigada. Agora no programa do Foyer, Sim, não é? no programa. Espero que Animada. goste. Já jogamos, bom que a gente já pôs a Gabi pra jogar, assim já ela não conhecemos bate todos os ninguém lados. aqui Eu hoje. conheci o pior dela já. Agora eu vim passada. Já cantou e agora é uma entrevista, É uma coisa verdade. mais leve. Sim, a gente cantou. Não é? Sim. Agora a gente... Agora mais tranquilo. O Alice foi lançado aqui, não foi? Foi, Nossa, exatamente. de divulgação. Foi aqui. Foi. Vamos agora a ele, que é ator, cantor, produtor, roteirista e dramaturgo. Apesar das 1000 facetas, talvez ele esteja em uma que a gente nunca viu. Coelho? Nossa, até eu me assustei. Ele faz um catering agora. Com você, Diego Monteiro. Meu irmão. Seja bem-vindo, Di. É um prazer ter você aqui. Mas você não esperava por essa, não é? Cara, não esperava. Coelho. Não esperava, mas agora eu vou colocar isso na minha bio também. Pronto. Coelho. Vamos abrir o elenco digital e colocar coelho. Eu É acho uma chique. habilidade. E agora vamos a ela, que é cantora, atriz, DJ, Olá. performer, escritora e artista plástica. Hoje rainha de copas, ontem enfermeira e amanhã nunca se sabe. Uau! Você, Valéria Nossa, mas que Barcelos. apresentação. Amei. Não esperava, não é? Não, esperava Pronto. também. Seja bem-vinda, Valéria. É um Obrigado. prazer ter você aqui com a Prazer é meu. gente. Cara, essa informação do DJ, DJ. da informação DJ, a gente tinha que colocar você pra tocar numa festa nossa. Ah, A gente, porque bom, eu vou colocar ela pra trabalhar. Mas você é uma festa. Os produtores falaram, Sabe, eu virei DJ porque eu tinha uma festa lá em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, legal! que chama Dama de Paus. A dona da festa sou eu, então a dama... E aí, faltou um DJ no dia. E eu fiquei pé da vida. Eu falei, pedi pra outra DJ que tinha, eram 3, né? Como é que faz isso aqui? Me ensina como é que faz. Ela falou, é assim. Eu falei, pronto, e assim nasceu. Amei. Maravilhosa. Maravilhosa. Duvido. E agora vai tocar na festa do dia. Agora eu vou tocar na festa aqui, tá vendo? Pronto. Mas, olha, eu já se tornou muito rolê, mas é porque alguém me explicou esses dias, tipo, todo mundo fala, DJ, você colocar música, mano, É mó rolê, né? é um puta rolê. Todo o rolê. O Júnior Oliveira falou assim, fiz um curso de DJ. Eu fiz um curso também, eu fiz um curso com vinil. Que é mais Caralho, difícil ainda. uau! Chique. Chique, elegantérrima. Chique. Dizer que eu sei tocar com vinil é mentira, mas, Mas o curso mas o curso eu fiz. Menina, eu não sei nem tocar campainha. Eu acho Achei pra chique. mim. Muito bem. E agora, pra gente começar, vamos pro nosso primeiro quadro, que é o Vem Cá, te conheço? Que é um Jogo? quadro, tem um nome um pouco sugestivo. Não é jogo, não é jogo. A gente aboliu o jogo do programa do Foyer. Ah. Tivemos algumas temporadas com o jogo, mas a gente aboliu o jogo do programa porque a gente tava vendo que mortes estavam quase emitidas. Aí eu ia fazer essa pergunta. O que aconteceu? A gente resolveu que não tinha mais necessidade, não é? A gente ia acabar todo mundo bem, todo mundo amigo, né? Amizades continuar depois do Deixa pro programa. trilha. É, mas a gente tá com o elenco todo aqui, bota uma inimizade no elenco e acabou. Acabou a peça, de acabar com a isso. temporada da... A gente preferiu não, né? Mas aí a gente trouxe o Trivia, que é isso. Aí se Sim. mata lá, a gente... Amo. né, acontece. Mas o Vem Cá, te conheço é um quadro em que a nossa equipe, que é gigantesca, vocês conhecem, né? São andares e andares. Eles fazem pesquisa sobre a vida de vocês.
e descobrem curiosidades. Eu tenho muito Amo. medo disso. Gente, Eu me Tinha na conheço. Valéria. Muito medo disso. Cara, tinha a Valéria traz uma coisa absurda. Sabe a Phoebe do Friends? Que sempre faz uma coisa muito aleatória, assim. Valéria, é isso? Porque quando eu tava em Machu Picchu, a gente vendia 3 brigadeiros, assim, umas coisas. Mas é quase isso. Vamos lá. Quase, às vezes a gente encontra um nome no Serasa, às vezes a gente encontra. E aí a gente, né, vocês podem falar que é mentira, que nunca esteve, tá tudo bem. Tá bem? E aí vocês vão me falar se é verdade, se não é, e a gente conversa um pouquinho sobre a curiosidade. beleza. Bora. Por quem eu começo? Eu começo. Então vamos ela. Ai, meu Deus. Episódio. Gabi, é verdade, vocês sabiam que você fez faculdade de moda? Não tô acreditando. Cara, é verdade. É verdade. Quando eu fiz 18 anos... Gente, essa foi do baú, né? Quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, cara, vou cursar alguma coisa, né? E eu prestei vários vestibulares. Prestei pra cinema, prestei pra farmácia, prestei Meu pra... Deus, de cinema, farmácia é muito E pertinho, aí né, eu Gabi? prestei Eu tava travada aqui de cinema. cinema na São Carlos, na São Carlos, na UFSCar. Não passei, que era muito alta a nota de corte. Fiz o... A nota de corte, acho que eu não É. fiz, né? Eu botei farmácia nos outros que eu prestei. E aí eu falei, cara, vou prestar pra moda. Que eu acho que eu tenho a ver, assim, eu gostava da ideia. Eu fiz no Instituto Europeu de Design e na FASM, que é a Faculdade de Santa Marcelina. E eu passei, eu falei, cara, eu vou fazer aqui. E eu cursei exatos 6 meses e vazei. Foi exatamente isso. Eu não me identifiquei. Mas então muito com a foi faculdade. mais porque tu precisava passar em alguma coisa, isso? Não era porque tu queria Eu queria ter exatamente. um outro plano, assim, mas eu não me identifiquei em nada com a faculdade. Eu ia muito mal já. Eu já tava, tipo assim, repetindo o primeiro Eu amo, semestre. gente. E aí eu já tinha quase... Tava entrando no Vamp já, que foi o primeiro musical que eu fiz. E eu não tava conseguindo conciliar os dois. E eu via que eu não tinha nada a ver com a galera. Eu ia bem em uma matéria que era... Mas pra fazer vestido com coisas diferentes, assim, tinha que soldar, sabe? Uma coisa, serralheria. Agora, toda a parte de tecido, tinha muito trabalho manual, onde tinha que, tipo assim, fazer do cinza, do branco até o preto, passando por todos os cinzas. Aí tinha que pintar, tipo, cada quadradinho com um toque de cinza. Chama Pantone. Então, só que eu não tenho muita habilidade com a mão, então eu perdi nota porque tava sujo o meu trabalho. Sabe com o dedo de cola de criança? E aí eu falei, cara... Meu Deus, Gabi. Eu acho que eu não caiba. Que eu falava pras minhas amigas, eu acho que eu não caiba, que eu ia de Crocs na faculdade, eu era zoada. Tipo assim, eu A Emily do Diabo Veste Prada. Mano, então. Tadinha. Mas é verdade, é verdade. Ah, mas se fosse agora, o Crocs já é aceito, né? Tem uns umas plataformas. Mas depois que você vai tirar, Cara, melhor. eu queria muito que essa frase não fosse dita mais. Depois você um tirar Crocs, você A Yasmin Golevski, inclusive, deve estar assistindo isso aqui. A Yasmin ela usa Crocs. Crocs preta, vai tudo. Ela usa Crocs pra malhar, ela usa Crocs pra PC, ela usa Crocs pra ir num evento. Ela fez um ensaio fotográfico, um ensaio Meu fotográfico. Deus do céu. High Limites. Culture dela é com Com a Crocs. Essa massa daquele filme, do cara do filme. Tem um Mas eu filme de terror que é agora. Acertaram. Estamos bem. E se um dia quiser fazer um look pra gente, Um dia eu adoro. Não, ela- Falado errado. Não, enfim, Não, a um gente dia aceita. eu adoro. Você pode falar que esses 6 meses de faculdade só serviu pra isso, pra ela. Eu aprendi tudo sobre a Prada, porque foi na matéria de fazer um PowerPoint da Prada e aprendi a soldar. Só o que eu aprendi. Eu já achei muita coisa. Eu Eu também. achei muito também, Não é? gente. Eu não faço a menor ideia de nada disso, então, Cara, foi legal. Soldar é foda. muito bem. E aí, queria perguntar, e vou jogar pra todos vocês, porque a Gabi falou um pouquinho, mas, Gabi, o Vamp foi o seu primeiro musical profissional, não é? Aham. Mas você começou muito jovem. Não, o primeiro... E vocês profissional- também. Vocês tiveram contato com a Eu arte comecei muito só, jovem. no musical eu não comecei tão jovem. Não, mas na arte, não é? Se eu não me engano, vamos ver aqui nos nossos papéis, você, Valéria, também começou com 6 anos, 6 não foi? anos. 6 anos. Olha só. Meu primeiro festival de música eu ganhei com 6 anos de idade. Gente, chique. Na escola. Porque eu sou de um tempo, eu tenho 45 anos. Eu sou de um tempo em que a professora dizia, você tem que fazer isso, você fazia. E tinha um festival de atividades na escola que cada sala de aula tinha que mandar um representante para as atividades, né? E eu era aquela criança que conversava com as paredes e aquela criança diferentona. Aquela diferentona. Diferentona que ficava ali no canto. Porque é muito curioso de se pensar que eu sou de uma época que não se falava em transgeneridade em crianças. Existem crianças trans, a gente não aperta um botão hoje, eu sou trans, não existe esse botão. Até que se tivesse esse botão eu ia desapertar, porque a gente sabe como é que é a vida da gente.
Mas eu me lembro de ficar no cantinho, assim, cantando, num canto, virada pra parede. Eu lembro até, nitidamente, uma almofadinha que tinha umas notas musicais, eu lembro exatamente isso. E a professora chegou e disse, nossa, você canta muito bem, tu canta muito bem. A gente vai te colocar. Eu falei, não, por favor, porque eu era muito envergonhada, muito mesmo. E aí ela me obrigou a ir pra atividade e eu ganhei o festival. Depois disso surgiram outras atividades e o teatro veio depois, veio com 10. Isso eu tinha 6, o teatro veio com 10. Porque eu via uma novela na época que tinha o Neila Torraca e tal. E lá na minha casa tinha muita movimentação de coisas artísticas, tinha instrumentos de percussão e tal. Sempre tinha gente, movimento, e disco de vinil, sempre tinha muita movimento artístico lá. E tinha um vestido velho de pistache lá na minha casa, que era lindo. Mas não sei de quem era aquele vestido. Vestido de cetim velho de pistache, lindo, era lindo. E eu queria muito usar aquele vestido. Muito, com todas as minhas forças eu queria usar aquele vestido. Mas não podia, né? Porque eu já tinha uma consciência de que não ia poder, enfim, naquela época. Mas eu vi o Neila Torraca na TV vestido de menina. E eu pensei, se eu fizer isso, eu vou poder usar o vestido. Então eu comecei a fazer teatro por causa do vestido de pistache. Verde pistache que tinha na minha cara. E aí depois as coisas foram indo. E a gente agradece muito, Um vestido verde pistache, a Neila Torraca. Amei! Que bom, muito bom. Que lindo! É isso. E você também começou Aí, ó, muito um cedo. corte aí pra vocês. Ficou bonito isso aqui. Dá pra fazer aqueles pílulas do Instagram. Nossa, ele tá coordenando a edição. Ele já tá em casa. Ele tá tão em casa que ele tá coordenando a edição. A edição vai chamar tudo. Contratado, vem com a gente. Tem alguém querendo seu lugar aqui. Fala comigo. Mas você também começou muito cedo, não foi? Comecei com 8 anos. Mas eu fui forçado, né? Assim, eu não queria ser ator, tipo... Eu caí nisso depois, assim, minha mãe eu queria escrever. Sempre quis escrever e minha mãe me forçou a entrar na escola de teatro. Essa era a segunda opção da minha mãe. O plano B da minha mãe era eu ser ator. Aí eu ser ator, né? Tipo assim, eu comecei Mas bom, que tava no plano da sua mãe. Eu acho que eu e a Gabi, a gente meio que foi... Tem escolhas. A gente teve escolhas, tipo, as outras... Mas você já começou cantando? Ou... Não, cantar eu acho que foi por último, assim. Eu comecei em televisão. Eu comecei muito novinho, fazendo pequenas participações em novela, e aí minha mãe me forçou a tirar um diploma de ator. Que era isso que ela queria. Isso é coisa muito da minha geração e da tua mãe. Tem que ter um diploma. Você tem que ter um diploma, você tem que ter um DRT. Ai, que maravilha. E aí eu passei por uma fase onde eu tinha que articular o meu sonho da minha mãe e no meio tempo... E aí, como eu tinha saído de casa, meu pai tava louco que eu tinha saído de casa. Porque minha vida é todo o contrário. Meu pai ficava puto que eu queria pagar as coisas com meu dinheiro. Então eu rompi um período com meu pai porque eu saí de casa e fui trabalhar no Starbucks. E ele ficou, processo. Oh, pá, você tem tudo ali, cara. Ele ficou putíssimo. Aí eu fazia. De manhã eu fazia rádio e televisão na Embi. Não existe mais rádio e televisão. Existe. Amiga, aqui não chama mais rádio e televisão. Chama rádio, televisão, internet agora. É, tem um apêndice. Não é audiovisual? Então, nós fizemos errada. Quebrei com vocês, cara. E aí nisso eu fazia essa faculdade de manhã, de rádio e televisão. Aí à tarde eu fazia a faculdade de Célia Helena, né? Que era das 2 às 8, e depois eu ia pra Célia Helena, ainda Célia Helena. pesadão, hein, gente? É um ser humano. É. Eu e Pedro também somos. Ai, que Caramba, gente. Sim. Ó, aqui o sarrafo, ó. E aí foi isso. E aí quando eu me formei, assim... Eu dei graças a Deus, porque quando eu terminei o Célia, eu saí do Célia e fui pro Rio pra fazer o Rebelde. Durou 3 anos de novela, né? Então foi uma puta escola, tipo, fazer aquela novela. Mas, tipo assim... Mas foi um período muito de malabarismo, de fazer acontecer, assim, tudo, assim. E também fiz que nem a Gabi. Tipo assim, precisava ter um plano B antes de faculdade, meu pai queria muito... Não precisa meu pai era me ver. Olha que louco. Ou na polícia... Meu Deus. Ou na polícia, ou advogado. E aí eu falei, aí ele falou assim, mas aqui também, porra, pra ser advogado tem que passar na faculdade. Aí eu fui, Ah, é? Mackenzie,
Eu passei em terceiro lugar no Mackenzie. Falei assim, ó, se eu quisesse fazer, eu faria. Ó, se eu quisesse. Mas eu não vou fazer. E me inscrevi em produção musical, DJ profissional, faculdade da Ibrumbi. Olha aí, tá vendo? E hoje faz o quê? O que você cursa? E hoje eu curso turismo. Isso é EAD. detalhe. Meu Deus do céu. Eu faço junto com as nossas coisas. Eu achava que eu era maluco. Eu tenho uma jurava que eu faculdade achava que eu era Não. maluco. E assim, o Diego começou o turismo quando eu tava morando fora. E eu só começava a receber mensagem dele e falei assim, não, que eu tô fazendo a prova. Prova? Que prova? Aí ele não respondia. Aí eu olho na hora, ele dizia, não, porque eu tenho aula de manhã. Aula? Mas que aula? Aula. Do turismo. Que turismo? Que turismo? A faculdade, eu tenho prova da faculdade. Eu falei, quê? Ele, eu me inscrevi numa faculdade pra ter plano B. Eu fiz vestibular pra jornalismo, acredita? Mas jornalismo... Cara, jornalismo é o máximo. É isso que eu Mas, falar. mas é que eu tinha uma ideia muito utópica do jornalismo. Eu achava que o jornalista salvaria o mundo. Ah, eu achava, tinha mesmo. Eu achava que era uma coisa assim. Nossa. E aí, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santo Ângelo. Aí eu tive que sair da minha cidade, isso lá da Mesozoica. Sei lá, 99. Eu fiz o vestibular em 98, 99. E eu queria muito fazer jornalismo, eu achava que era a profissão da minha vida. Eu queria muito ser professora, na real. Eu achava que ser professora era a coisa mais... Porque eu tinha muita paixão pela minha professora, assim. Minha professora tinha cheiro de mimeógrafo, que muitos de vocês não sabem o que é. Aquele cheirinho de álcool da matriz. A minha professora tinha um cheiro... E ela era... Eu achava encantadora a minha professora falar assim, Fih, quem que é? Todo mundo ficava, sabe? Eu achava encantador esse domínio que ela tinha das coisas. E a figura dela era uma figura muito bonita, assim, né? Então eu achava que ser professora era a coisa mais importante do mundo. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz pra jornalismo e minha segunda opção era teatro. Que tudo. Eu não passei em jornalismo, logicamente, que era muito difícil. E também não passei em teatro, fiquei suplente, mas ninguém desistiria lá na Faculdade Federal. Ninguém desistiu. Nossa. Eu fiz um caminho parecido. Eu não fui fazer artes cênicas, eu fui pra jornalismo. Primeiro eu passei em letras. Tudo. Porque minha Ai, mãe queria que eu fosse cara. professora. E aí passei e falei, eu não vou. Porque Eu passei, mas eu não quero. Um curso que eu faria, letras, eu acho que eu me interessaria muito, assim. Eu gostaria muito, tipo, eu acho um curso muito bacana. Tipo. Acho legal, mas acho que não. Hoje eu já tenho vontade de cursar marketing. Nossa. Já tive vontade de cursar psicologia, cinema, físio. Físio? Cara, Eu gosto das discrepâncias, cara. Não, Tá mas numa coisa gente, aqui, ela desce aqui, A gente. Gabriela, se ela pode tomar qualquer onda reactiva, ela pode estar lá. Porque ela é muito boa no que Você ela vai fazer um raio-x, ela tá lá como... Massagem. Sabe, depois que ela falou que queria fazer farmácia. A gente tá na fila do Eu raio-x. imaginava lá assim, com a cleans assim, ó, vou testar esse aqui, pegar um tubo de ensaio. Eu adorava. Já é outra jogada. Se eu fizesse assim, sabe, explodia. Muito bem, então vamos à nossa... A gente falou sobre várias coisas, mas a gente só Nossa, falou que, uma né? curiosidade até Eu agora. amo. Mas vai. Então agora vamos pra quem? Valéria ou Diego? Valéria, vai ser mais interessante. Aí tem uma que eu fiquei muito curiosa, Meu Deus do céu. porque eu assisti, que é, você participou do Masked Singer. Sim. Isso, é muito bom isso. Foi uma experiência muito interessante. Eu tava fazendo novela na época, né? Tava fazendo novela e as gravações do Masked Singer eram aqui em São Paulo, né? A novela a gente gravava no Rio. E tem todo um sigilo que não dá pra contar pra ninguém, assim. E era uma coisa muito louca, porque, assim, as pessoas da novela acham que até hoje acham que eu tô rica de tanta publicidade que eu menti que fazia. É a mesma temporada do Dieguinho? Só que eu dizia pra todo mundo que tem uma publi pra fazer em São Paulo. Pra São Paulo. Gente. Todo final de semana eu tinha publi pra fazer em São Paulo. Até hoje, as E foi uma coisa muito interessante, assim, essa participação, porque o convite veio e eu pensava, como que vai ser isso, né? Como que será isso? Porque antes de tudo, eu sou uma cantora, eu comecei cantando, né? E é muito engraçado até hoje, porque as pessoas me veem nas redes sociais, ou seja, onde falam, nossa, mas tu canta bem, né? Mas eu sou essencialmente uma cantora há quase 40 anos, né, gente? E o Masked Singer veio naquela ânsia de querer fazer tudo, porque é a primeira novela, tudo mais, de querer fazer tudo. Comecei a fazer, que eu vi a dificuldade, que eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque era uma coisa muito enlouquecedora, a roupa pesava quase 10 quilos. E
era um enchimento e mais um enchimento, e era toda uma responsabilidade, assim. Eu lembro do momento que eu pensei que foi o momento que mais me deu uma dor, assim, porque cada figura tem uma equipe própria. Então, assim, eu tinha um guardião, que era só com ele que eu conversava. Tudo tem que ser conversado só com ele, pra ninguém. Minha voz, eu não podia rir, porque se eu rir, as pessoas iam saber que era eu. E tudo eu tinha que me reportar a ele. E as coreografias eram feitas com a coreógrafa, só eu e ela. Depois vinha o balé, eu tinha que me montar toda com uma roupa, um moletom que eu tenho até agora, que eles não falem comigo, né? Um face shield, uma balaclava, uma luva, lá. Então era toda uma coisa, assim, né? E era muito difícil de ter que estar aqui toda semana ensaiando coreografia, que é muito difícil, uma dificuldade imensa com coreografia. Entender todo aquele programa. E assim, eu abri a boca, as pessoas sabiam que era eu, né? O povo que me conhece de muito tempo cantando, e tu não pode falar absolutamente nada. Isso, pra mim, foi a coisa que mais me doeu. Assim. Nossa, Mas eles colocam. O jogo não é que eles colocam alguma coisa pra alterar a voz de vocês? Coloca, mas assim. Porque a sua voz e a do Diego são muito específicas. Assim, Coloca um pouquinho, mas assim, ainda assim tem uma. Quem conhece sabe, assim, tu pode. Tem pessoas, por exemplo, tu e a Gabi, se ela tá lá falar com qualquer coisa, tu conhece. É isso, né? As pessoas que me veem cantando, me ouvem cantando muito, sabiam que era eu. E foi uma experiência muito, muito legal. De também tentar descobrir quem eram as outras pessoas, porque a gente não sabe, a gente tem camarins separados pra todo mundo, aí tem essa equipe todo mundo. Então, e a responsabilidade que eu tive é assim: se o teu personagem sai, toda a tua equipe vai embora também. sim. Então era uma coisa que eu pensava, meu Deus, eu vou tirar o emprego de tanta gente. Eu preciso ficar até o final, eu vou tirar o emprego de tanta gente. Mas foi muito legal, assim, muito legal a experiência de também estar ali e conviver com aquelas pessoas e assim, o jeito que eles fazem música, de jeito que as coisas eram feitas, né? O segredinho, ter que estar aqui toda semana, a disciplina, tem uma professora que acompanha a gente, tem toda uma equipe por trás, foi muito legal. Maravilha. Eu ia me corroer por dentro de não poder falar pra ninguém. Eu Nossa! também. Eu não ia corroer. Nossa, e na época da novela tinha isso, assim. Eu lembro que teve um dia que a gente tava gravando as cenas finais da novela, coisas muito emblemáticas. Eu era do núcleo do Diego Martins, que era um dos personagens que ficou mais importante na novela, né? E bateu, assim, as datas. E eu não podia contar o porquê que eu tinha que fazer a publicidade em São Paulo. Mas nem dentro da Globo? Não, eles sabiam. Tanto que eu tava contratada, mas não estava. A gente não aparece no contrato, a gente do Mestre Singer não aparece, porque senão as pessoas vão saber. E aí a Endemol lá, que é a empresa que entrou em contato com a direção da novela, aí a direção da novela ficou sabendo, o diretor da novela ficou sabendo, naquele sigilo que também não pode falar pra ninguém, né? Mas assim, eles dão uma liberdade muito, muito grande pra gente de escolher o repertório, a gente pode escolher dentro das coisas que, claro, né, que tem programas temáticos, tipo assim, coisas que eu escolhi. Eu escolhi Flashdance, por exemplo, tinha um programa de música, de cinema, que eu escolhi a música do Flashdance. Eu gravei coisas que acabou não indo, né? Gravei uma música de verão, gravei umas outras coisas. Mas fico muito feliz que alguém tenha tido um controle também sobre as suas escolhas musicais, Valéria. Eu acho muito. No karaokê, se você deixa a Valéria cantando... Aí as pessoas, que música é essa? Me deixa cantar, porque se eu posso escolher a música, é bem É só pauleirona, dramática. Muito dramática. Brega. Ela é muito do drama. Ela é muito drama, gente. Mas foi uma experiência inesquecível. Assim. Que legal. E peguei um carinho também pelo bonequinho. Que era isso, né? Pelo bonequinho. Porque tinha ali o bonequinho, o carocinho era um bebezinho, né? E que era o que mais pesava, inclusive. E eu achava muito engraçado as conjecturas, assim, as pessoas tentando adivinhar. Disseram que eu era a Fernanda Paes Leme. Uau! Disseram que eu era a Baby do Brasil. Nossa! E gente insistindo muito, assim. Tem gente até hoje que diz assim, mas trocaram no meio do programa, porque era fulano. Eu adoro isso, porque a gente assim, não sabe nem da gente mesmo. Uma convicção, assim, mas não era você. Mas foi a experiência, foi uma coisa muito legal. Legal, amiga. Demais. Muito legal. E pegando esse gancho em reality, vou jogar pra Diego, porque Diego fez o Bake Off Brasil. Eu amo quando a gente fala do Bake Off, porque a Gabriela está do meu lado. Vamos lá. Eu fui chamada pra fazer o Bake Off Celebridades. E aí, eu não tinha experiência nenhuma com cozinha. Tipo assim, pra falar a verdade, eu cozinho relativamente bem, mas assim, salgado, né?
E eu perguntando assim, mas como que é esse negócio? Ela falou, não, olha, você pode... é porque no Bake Off funciona assim. O programa tem duas provas. A primeira é que você leva de casa uma receita. E a segunda é a técnica onde você coloca um bolo, uma torta, alguma coisa na sua frente, e você tem que replicar exatamente... Caraca, gente. Ai, eu tinha desistido. Eu de casa já tinha desistido. Eu também, Eu gostava mais desse, porque esse aqui era meio todo mundo do 0 a 0. Tipo assim, você olhava, tipo assim, não tem quem se preparou mais ou não. Mas aí, por que eu falei que eu gosto que a Gabi tá lá? Porque quando você foi? Quando eu recebi esse convite... Uma calúnia. Quando eu recebi esse convite, eu moro num apartamento muito pequeno. E eu não tenho fogão, eu tenho aquele cooktop. E aí nisso eu falei assim, amiga, eu vou pra sua casa pra praticar o bolo. E aí o tema era bolos da infância. Eu falei, cara, eu vou fazer um bolo de chuva. E aí eu fui pra casa da Gabi. Aí no meio desse rolê, a gente tava lá. E aí eu fui pegar as medidas e, gente, juro, eu não sabia de nada. E eu cheguei assim, ml. Aí dissemos aqui, Gabi, tá escrito grama. Não, mas pode colocar grama e ml é a mesma coisa. Claro que é. A matemática Gente, é burra. Eu vou imaginar essa foto depois. O bolo, que era pra... Saiu uma sola assim. Cara, muito feio. O pior... E aí, nesse dia, eu me lembro de ter ido pro seu quarto. Quando saiu o bolo, eu deixei ali. Aí fui pro quarto da Gabi, liguei pra menina Juliana, não sei se estão dando pra você, Juliana. Eu não tenho. Como é que vai ser engraçado? Eu não tenho coordenação. Não tem de onde tirar entretenimento daqui. Não vai sair nada. Horrível, cara. Mas aí depois eu fui praticando um pouco melhor. E aí, nessa época eu tava fazendo Cinderela. Todo bolo que eu fazia eu levava para o olhei Cinderela pro bolo. Ai, adoro. Mas foi muito legal. Mas foi muito legal. Assim, foi uma experiência que, tipo... Pra quem não sabia não, você foi pra terceiro lugar no Olha, o detalhe é não saber, tá vendo? Não. Acho que tem uma coisa de ficar destemido também. Eu acho que, vou fazer. Cara, assim... Eu acho que tem uma coisa, Mas eu acho muito legal quando esses programas que pegam pessoas e colocam fazendo coisas muito aleatórias, assim, eu acho que... É que o Bake Off não era pra ser assim, mas assim... Quando você coloca pessoas que são celebridades, tipo, pessoas que que não nasceram pra isso, né? Mas aprendi, e hoje em dia eu cozinho bemzão. Eu cozinhei esses dias um bolo que a Gabriela tava achando que eu tinha comprado. É verdade. olha, gente. Eu não acho que ele comprou. Eu gosto da sinceridade da Gabriela. Eu acho que ele comprou. Eu só recebi da nossa medicinal 1. É. A gente levou um bolo de 2 camadas. Mas ele foi por muito empenhado naquela época. Muito, assim. Foi mó legal. Vai. E rola, eu assisti algumas temporadas de Bake Off. Eu adoro reality. Eu adoro reality. Eu amo reality. Eu adoro reality. Às vezes eu fico um pouco assim, Não, filhados com a sogra, gente, isso é maravilhoso. É muito bom. Eu gosto de Eu comer. duraria 2 dias no reality, eu acho. Ah, Valéria, Eu duraria 2 dias. Eu sou muito desbocado, eu sou muito sem noção. Tem uma coisa que depois dos 40 a gente adquire. O botão foda-se. Ai, é maravilhoso. E assim, sem culpa, porque tu pode falar qualquer coisa. Eu tenho 45 anos. É a minha desculpa. Eu tenho 45 anos, eu posso fazer o que eu quiser. Eu amo. Eu com certeza seria do time da fofoca. Ah, eu também Eu seria do time da fofoca e ia virar pro meu lado e falar, não, é que eu sou jornalista, Eu né? seria do time do proibidão, me pegando com alguém, certamente. Certamente. Cara, eu não tenho dúvidas. Mas a questão era... rola aquelas intrigas mesmo de tipo, ai, tá deixando a geladeira aberta, inferno, o negócio vai ficar cara, pronto. mas eles me odiavam, porque existe uma equipe, existe uma equipe de 3 pessoas que ficam lá no Bake Off. Será que eu podia falar isso? Acho que também. Eu também já As falei muito que eu não podia falar. Igual assim, ó. E você viu o que o fulano fez aí? Só que nisso, esse tipo de coisa, quando você tá cozinhando e vem alguém aqui, ó, o fulano tá na sua frente, por que você não fala pra ela assim, eu vou ganhar, e eu tipo assim, ó, o quê? Você acha que eu vou parar o que eu tô fazendo pra fazer cena? E aí eu fazia muito mal feito, eles ficavam putos, eles riam também. Mas é porque, tipo, tem um lugar, tipo assim, de tipo, eles não falam o que você tem que fazer, mas, tipo, eles indicam, aqueles anjinhos que fica aqui, o anjinho, o capetinha. faz aí. E se você comentasse ali... Porque, cuidado, gente, porque é isso, né? As pessoas não sabem, mas, tipo assim, reality show tem script, tipo assim, não pra gente, né? Mas tem um texto a ser seguido. Tem gente... Mesmo que a Priscila que fazia range comigo, o marido dela trabalhava como roteirista de reality show, assim. Nossa. Masterchef. A Priscila foi do Ídolos também, não foi? Foi do... acho que talvez... Posso estar bem louco, mas acho que talvez eles conheceram por lá, talvez, se não me engano. E era esse rolê, assim, eles escrevem reality show.
Muito legal. Mas eu tinha curiosidade de saber essas coisas. Eu sempre tenho. Que doideira, gente. Sim. A gente assiste ali, a gente quer saber se acontece, não acontece, se vai ou não vai. Mas ótimo. Então, acertamos essa primeira rodada. Sim. Temos tudo. E eu acho que a gente pode, então, ir pro nosso próximo bloco. Vamos. E vamos, então, ao nosso primeiro sinal. Vamos. Muito obrigada, produção. É a magia. Tá na posse. É a magia do audiovisual. Amo. É uma magia. E normalmente eu erro, então a magia sempre dá errado. O sinal tem um tempo e o sinal não é sempre que eu quero. Então, mas acontece, não é? E vamos então agora no nosso bloco em que a gente fala sobre Alice de Cor e Salteado. Olá! Que veio aqui em primeira mão, Sim. não é? Com um número que está belíssimo. Se você ainda não assistiu, vai lá, Session Musical com Gabi Capizotti e Diego Montes, de Alice de Cor e Salteado. Assista também. Mas vamos falar sobre esse espetáculo que está em cartaz agora no Teatro Estúdio, Isso. não é? Eu já assisti e quero falar muitas coisas, sei que eu tenho que guardar algumas pra mim, porque é spoiler. Mas queria começar perguntando pra vocês como foi que surgiu? De onde veio a ideia? Assim, a ideia, na verdade, veio muito da uma vontade minha, assim, de querer fazer um musical. Quando eu fiz o Despertar da Primavera, lá em 2019, comecei a conhecer mais os compositores, né, e os escritores da peça, e eu já era alucinada pelo Despertar. E aí, eu vi que tinha um outro, que o Steven Sater postava sempre no Instagram, essas coisas, e eu fui pesquisar, e eu me apaixonei pela história, assim, por tudo. Eu fiquei alucinada. Eu sempre gostei da Alice, do filme da Alice Faz Maravilhas, tanto o live action quanto o filme mesmo. E eu falei, cara, esse musical é muito legal. Conheci o Di, ele também gostava do musical. Aí, no meio das audições do Funny Girl, quando a gente tava fazendo produção de elenco, o Gustavo e o Thiago, que são os produtores da Barra, falaram assim, vamos fazer um título junto, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, olha, tem um título que eu gosto muito. E aí, eles mandaram um e-mail lá pra Nova York, pros escritórios que guardam os direitos, e não tava disponível. E aí eles conseguiram fazer ficar disponível pra gente poder fazer. E aí surgiu muito de uma vontade nossa de fazer alguma coisa que a gente se identificasse, que a gente gostasse. E de um sonho mesmo, assim, de trazer esse musical especificamente. Mas é muito... Eu conheci o Di como se, tipo, a gente se conheceu em função da Alice de Cor e Salteado. Não, eu sei. É que no meio foi o tempo assim, Despertar da Primavera, conheci o Di. Aí, tipo, a gente como essas coisas do cena e tal, e aí a gente foi conhecendo um pouco mais um do outro. E surgiu disso. Aí a gente comprou os direitos lá em 2023. E... Nossa, muito tempo. Sim, a gente tentou muito tempo captar. A gente tem que captar muito tempo. Aliás, tudo a gente tem que captar muito tempo, né? Então, Sempre. Mas foi assim que surgiu o título. Eu sempre gostei muito, muito, muito. E a gente tava produtora, eu falei assim, vamos fazer uma coisa que a gente se identifica, né? Que a gente gosta. E que os dois podem estar ali, destacados de alguma maneira. Muito legal. E apesar de Alice ser um conto muito antigo, não é? O espetáculo é um espetáculo razoavelmente novo, ele é de 2012, não é? Uhum. O Alice, na verdade, o Alice by Heart, né? Ele se apoia no livro do Alice Faz Maravilhas para contar uma narrativa completamente nova, assim, uma história completamente nova, né? Então, acho que o mais bacana é esse paralelo. Ele se passa em 1941, em Londres, durante a Segunda Guerra, naquela Blitz, onde tiveram 59 bombardeios, tipo, um dia atrás do outro. E aí essa menina usa esses personagens para fazer um paralelo com pegar a imaginação e para superar aquele momento de um amigo que tá morrendo e ela tem que superar essas fases do luto. Assim. É um espetáculo sobre luto e muito, muito lúdico. A Gabi falou muito sobre isso. Ele é lúdico, mas ele é fantasioso. Assim. Então, por exemplo, a gente tem a personagem da Valéria, que é a enfermeira no mundo real. É a pessoa que vai rasga o livro do Alice e ela fala assim, não tem problema, tem Alice de Cor. É a nossa figura antagônica, né, na peça. E aí quando ela vai pro País Maravilhas, ela vira Rainha de Copas. Então todos eles têm um paralelo. Eu sou coelho porque eu tô sempre sem tempo e o Alfred tem tuberculose. Então tem sempre um paralelo muito claro entre essas duas personas, né? E é belíssimo. Vamos começar também falando um pouquinho sobre os figurinos de vocês, que é algo fantástico, não é? Eu fiquei muito impressionada quando eu vi a primeira, da primeira prova até o que a gente construiu agora.
quando foi pra estreia. Porque, assim, ela falava, assim, e a gente percebia uma empolgação da Lu. Falando, olha, vai ser assim, e a coroa vai ser assim, e eu não sei o quê. A gente tenta imaginar, mas nunca consegue, assim, colocar de maneira mais palpável o que você tá vendo, né? E com a junção, assim, eu acho que tem muitos fatores que fazem com que o espetáculo fique tão encantador pra todo mundo. E a gente fala em Alice, parece que é uma coisa muito infantil, né? E nesse caso não é nada infantil, Nada, é uma coisa muito pra uma outra. Essa intersecção também de histórias que torna o que é muito infantil com o que é... Dessa passagem da Alice mesmo, né? De crescer. Quando a gente percebe tudo isso junto ali, né? Na minha personagem especial, que tem ali uma postura em um figurino de rainha, que é importante dizer que tudo é feito a partir das coisas que existem no bunker, né? Então todo figurino que tu vai ver da peça, quando vocês que não foram assistir ainda, não sei porquê, assistir, tudo que vocês vão ver é como se fosse a cabeça da Alice, do Alfred, de todo mundo que tá ali de uma certa forma, se transformando com coisas que estão ali. E é isso que é muito legal, porque mesmo sendo uma coisa de fantasia, uma imaginação da Alice que foi até o País das Maravilhas, tem uma coisa muito palpável e real, que tá usando coisas que tá ali. Vou dar um pequeno spoiler. Por exemplo, a roupa da rainha, ela tem uma roupa que é feita de máscaras cirúrgicas. Né? Que é muito impressionante o resultado final. O coração, tem um coração, já que ela é a rainha de copas, que é feito com o caninho do soro. Do hospital, porque ali é um hospital de campanha, etc, e tá um bunker, né? Então tudo isso, somado àquela atmosfera que se criou ali do bunker e do hospital, do bunker e do País das Maravilhas, né? Cria algo que é uma terceira coisa. Eu falo que é como se a gente pudesse fazer assim, a gente tem o mundo real, a gente tem o País das Maravilhas, a gente tem o bunker e ainda tem mais uma coisa, que é a junção de tudo isso, com o figurino, com as intenções, com as coisas que estão sendo criadas, e cada dia é um espetáculo diferente. Eu acho que se tu for assistir o espetáculo todo dia vai ser um novo espetáculo. Pelas coisas que a gente vai construindo ao longo da história, pelas coisas que a gente vai descobrindo ao longo da história, pelas trocas que os atores vão fazendo em cena também, eu acho que tem muito disso. E é como se fosse um País das Maravilhas novo a cada espetáculo, eu acho. E o figurino falta muito isso, né? Porque eu tava falando que ela fazia as proposições e eu não conseguia imaginar muito bem, e agora quando a gente vê e toca e consegue, né, ver, assim, e perceber nos detalhes mínimos, que ficam imensos, né? Ela colocou uma gola na rainha, tem mínimos filmes, verdade. uma cor da roupa da Alice, né? O chapeleiro com seu chapéu, sabe? Então, tem que ir lá pra... Não posso dar muito spoiler, tem que ir lá pra ver. Mas essa construção de figurino, junto com tudo que está sendo construído, e com toda essa junção de muitos mundos, sou suspeita pra falar, mas tá lindo demais, né? Eu acho que eu usaria também uma palavra que é muito inteligente. Eu acho que o figurino é isso. Tudo conversa porque é tudo muito inteligente. São pequenas coisas que ligam um fato em outro. E real, né? Eu acho que traz muito disso, traz muito de real. Porque quando a gente pensa em uma história como Alice no País das Maravilhas, e a gente junta isso com Alice de Cor e Salteado, a gente traz uma realidade que poderia soar cru. E poderia soar violento demais. A gente tá falando da guerra, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue juntar tudo isso, e esse figurino consegue conversar com isso, consegue contar essa história também, é uma outra coisa, assim. É um outro desafio, inclusive, pros atores. E pra quem tá assistindo também, né? Tem uma amiga que fala, uma amiga atriz das antigas 60 anos, ela diz assim, a plateia tem que ser talentosa também. A plateia também tem que ser talentosa pra ela comprar aquela ideia e entender, né? E entrar naquela viagem. Mas acho que as pessoas estão entendendo, estão desenvolvendo talentos quando vão assistir. Não, com certeza. Com certeza. E eu acho uma coisa muito interessante do espetáculo é que a gente tá falando muito mais, enquanto obra, do livro da Alice, não tanto dos produtos audiovisuais que a gente tem. Sim. Então, quem nunca viu o livro, tem algumas partes do espetáculo que não sabe exatamente de onde é, mas isso é bom, porque sai falando, eu não me lembro disso, e vai procurar. Cara, agora a parte maravilhosa. E aí causa uns ruídos maravilhosos. Semana passada a gente se... Tem um personagem no livro que é a Duquesa, que é o personagem do Bruno Segrist. E aí a pessoa foi assistir e saiu e fez um comentário super genuíno, assim, tipo, de uma página na internet, assim, nossa, a coisa que eu mais amei foi a mãe da Alice.
Cria uma outra possibilidade. Que é incrível. Assim, mas ela tá falando da rainha, ela tá falando da princesa. A mãe da Alice. Mas eu acho que a gente tá, de certa forma, proporcionando que as pessoas tenham essas interpretações, porque são muitas intersecções. Então eu acho que é muito legal poder pensar que a pessoa viajou tanto, ela entrou tanto na história. Ela caiu na toca certamente. Caiu na toca certamente. Ao ponto de que ela consegue reorganizar, porque a gente também tá reorganizando essa história, né? Trazendo da crueza e da fantasia. Então eu acho muito legal quando essas coisas acontecem. Tem uma curiosidade sobre o figurino que eu acho legal, que eu sempre falo que todo o material usado nos figurinos são um material que só existiu naquela época. Então não tem nada, tipo, novo. Tanto que as máscaras são de pano. Poderia ser de sei lá, o nome do outro material, assim, né? É quase TNT, não? É, mas elas são de tecido, né? Elas são do jeito que era lá. E a Lu fez questão de só usar, tipo assim, os capacetes são todos produtos de guerra, tipo, vendidos dentro de um mercado, inclusive, é uma loucura, assim. Ela foi falando com pessoas que importam produtos da guerra. O capacete reto é da Alemanha, o capacete redondo é dos Estados Unidos, de Londres. É uma pesquisa por a gente teve, né, Gabi? A gente teve uma demonstração, assim, ela fez um workshop pra gente, assim, mostrando tudo direitinho como é que era, com a referência da época e com a referência do figurino. E tá muito próximo. A Google Vão, gente, é o nome dessa figurinha, inclusive. E foi muito engraçado, porque o Alice, apesar de ter sido o primeiro projeto que a gente comprou, o Bear saiu antes. E aí o Bear, a gente achou que ia ser muito simples. Eles falaram assim, você quer por acaso fazer isso? Então o Bear estreou antes com isso. Mas aí ela fala assim, cara, o Alice é tipo, meu primeiro filme. É o meu xodó. Então tudo tá muito limitado, assim. É muito mimosinho dela. Ela e o Acrides também, que é que é o parceiro dela, né? Que é um cara maravilhoso. Assim. Então, tipo, os dois fazem uma dupla que... A dupla dinâmica. É, e o Acrides costura também. Então é muito... Nossa, é muito precioso tudo que ele fez. E o cenário de vocês também é muito interessante. Quando a gente entra naquele espaço, não é que é um espaço multi ali do Teatro Estúdio, não é? Que poderia ser montado de diversas formas, mas vocês decidiram fazer numa arena. Sim. Que faz todo sentido. Eu nunca tinha feito nada em arena. Você já fez em arena? Já. Mas eu acho que todo mundo que vê o espetáculo agora vai querer fazer em arena, porque não faz mais sentido. Cara, eu acho que não faz mais sentido. Mas semana passada isso, pra mim... mas o espetáculo é em arena na Broadway. Não. Eu acho que faz muito mais sentido. Assim, a gente... Claro, a gente, porque já tá habituado ali, já virou nossa casa, mas assim... Parece que não faz mais sentido se não for em arena, assim. Eu acho que as pessoas ficam muito... Claro que o espetáculo em si, o Alice de Coração Salteado, tem uma experiência imersiva. Eu acho que tem muito mais... A experiência de ser em arena e a experiência imersiva, porque é isso, né? As pessoas são recebidas, tem toda uma questão, ganha uma carta, toma um chazinho, né? Tô contando... Dá pra contar. E é toda uma experiência imersiva que eu acho que se não fosse em arena, talvez não ficasse tão... Tão o que tem que ser, sabe? E acredito muito, assim, assistindo, nos percebendo, né? Eu penso assim que acho que as próximas montagens, se elas houverem, as pessoas, se houver uma outra montagem, as pessoas não vão conseguir fazer em arena, não seja em arena, porque eu acho que fica muito assim. Eu fico pensando, como é que as pessoas não pensaram antes? Que é uma toca, né, gente? Enfim, de uma certa forma, é um hospital, eu sei. Mas acho que essa experiência em arena também dá. E ali é muito perto, as pessoas ficam muito perto da gente, né? A gente consegue olhar, trocar com as pessoas. Às vezes até é difícil, porque, né? Eu que tenho riso frouxo, imagina, tem que se controlar muito. Na semana passada. Nossa, a Valéria. Na semana passada. É muito bom. Aqui na primeira fila, eu fui uma escadinha e aí logo no início tinha uma senhora, coitada, eu acho que era o dia da parada. Eu não sei se ela foi pra parada. Eu acho que ela foi uma paramentada. Exato. E aí ela tava assim, ó, na primeira fileira. E ela tava assim, ela começou a pensar assim. Começou a piscar. Primeira cena. Aí eu falei, ela tá segurando o filme, Aí ela fazia assim. E aí veio uma música que era mais lenta, que é a música nova. Quando eu vi ela... É uma canção de ninar pra ela. A gente faz a gaivota, a gente vem ali na frente. Aí ela já... Pessoal, e aí o marido dela... O marido dela só pegou a cabeça dela e botou assim. E olhava pra gente. O marido deitando ela e ela...
A gaivota! E ela foi, assim. Vocês querem justamente. Tá vendo, gente? Tem que ser feito em arena sempre, senão vocês não vão conseguir ver essas coisas. Mas é uma troca com o público muito É uma troca intensa, muito assim. É muito intensa. Porque tem falas que o Gu falou, né? O nosso diretor, o Gustavo, falou. Fala pra plateia as falas da Alice. Tipo, disse Alice, né? Eu como eu, sendo Alice. Fala pra plateia mesmo, como citações do livro. Então a pessoa, tipo... Não, com certeza. E a gente compra todas as ideias, é isso. A gente tá muito próximo de vocês. Eu, pelo menos, fui me sentindo, assim, dentro daquele espaço junto, que uma hora... E no final, obviamente, como já é de costume, por mim mesma, eu já estava acabada, chorando. eu tava entregue. Mas eu acho que essa proximidade faz com que a gente se entregue com mais facilidade. Não sei se num teatro convencional a gente se entregaria tão fácil à história, não é? A gente se doaria tanto pra eu estar com entendo. vocês. Eu acho também. Eu acho também. Numa outra entrevista perguntaram pra mim assim: você e a Gabi vão agora seguir essa linha de só fazer espetáculos que fazem as pessoas chorar. Olha, é uma boa pergunta, realmente. Falam sobre luto, morte, faz as pessoas chorarem. E eu assim, Vocês fez uma comédia em algum momento? cara, eu nunca pensei assim. Não, aquele que a gente falou. A gente pensou no título que passou na nossa cabeça, que pelo menos é dramático desse jeito. Mas, cara, realmente acho que não você se identifica tanto. Acho que a gente Drama. Depressivas. Mas assim. Que horror, Gabriel. Não, Olha só, é bom saber. tudo sob controle. E acho que mais uma coisa que a gente pode falar também é isso. Vocês apresentaram um número aqui no Session Musical, não é? Sim. Foi a estreia do nosso Session Musical, inclusive. Tudo. Mas todas as canções do espetáculo estão belíssimas. Nossa. E na voz de vocês é outra coisa. Gente, eu acho que, tipo, se você ouvir. Eu me lembro muito. Não tô puxando sardinha porque ela tá aqui, mas eu acho que a primeira vez que eu ouvi o Is in a Trial na voz da Valéria e as músicas da Gata na voz da Yasmin, eu falei assim, gente. Isso é uma luva, tipo assim. Era pra essas mulheres fazerem esse personagem. E o desespero quando eu ouvi a música a primeira vez. Assim, eu vi o segundo musical da vida. O primeiro musical que eu fiz foi Barnum, com o Gustavo também. E é o segundo musical da vida. E aí eu recebi as músicas, esse aqui é o solo. E eu falei assim, por que eles estão achando que eu vou conseguir fazer isso? Eles tinham E ao certeza, porque é belíssimo. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando que agora eu fiquei com raiva, eu quero fazer. Vou fazer. Porque é muito... A história em si, né, da Rainha de Copas, etc e tal, que é pra mim a personagem mais... É porque a minha personagem é mais legal. Eu não vou puxar sardinha. Eu também acho. Que é a minha primeira vilã, sabia, da vida. Minha primeira vilã da vida. Já assassina, já aqui em cima. Quando eu ouvi a canção a primeira vez, assim, e ouvi em inglês, né, eu pensei, por que eles vão fazer que tenha toda essa... Porque é um deboche, assim, a canção da Red Copas é muito debochada, ao mesmo tempo muito provocativa, e tem uma coisa meio quase safadinha, assim, uma safadeza, uma sensualidade, né? Eu pensei, como é que eles vão fazer isso pra... Aí quando eu fui ler a tradução, e que lindamente ficou incrível, né? Pensei, nossa, é isso aí. É isso aí que eu quero da minha vida. É isso aí que eu quero da minha vida. Que tem esse deboche, que tem essa provocação, sabe? Certamente é uma das cenas que todo o elenco de saída a gente se diverte muito na hora do julgamento. É muito divertido. É muito. E como vocês resolveram essa cena, é fantástico. Eu não vou falar como, porque seria um spoiler muito grande, mas é fantástico. É Cissa, né, gente? Vou dar um beijo pra Cissa, mamãe, Cissa. Que resolveu muito lindamente, também cenicamente. Acho que tem muito disso também, né? As coisas foram se resolvendo cenicamente e te dá uma leveza e uma certeza. Não uma certeza de maneira pedante, assim, não. Mas tem uma certeza de saber, posso fazer isso aqui. Eu consigo fazer um pouco mais, inclusive, aqui, né? E a gente vai se testando ao longo da temporada. É por isso que eu digo que cada espetáculo, cada dia que for assistir, vai ver um espetáculo diferente. Porque a gente também vai se desafiando e se testando. A partir do que é proposto cenicamente. E porque as canções falam pra gente, né? Mas eu sou apaixonada pelas músicas, assim. Eu acho elas belíssimas. E são difíceis, assim. São, assim como no Despertar, o coro, rasgou. As linhas melódicas, né, de coro são super tortas, são super difíceis, assim, é uma loucura. Eu adoro as músicas. Eu acho que também tem uma parada na escalação que eu acho que
Isso eu e a Gabi, a gente sabe fazer bem. Escalar elenco. Mas assim, a gente eu não tinha reparado nisso. Olha que loucura. Eu não tinha reparado nisso até semana passada, então a Gabi a respeito. Não, agora, antes de ontem. A Gabi tava falando sobre. A gente tava falando sobre a peça, e ela falou assim: porque o Alfred tem esse lugar que, tipo, ele não é agente da coisa. O Alfred tá lá, tem um lugar protagônico por ser a dupla, né? Mas as 3 mulheres que são agentes na história é a Alice, o Mestre Gato e a Rainha de Copas, né? Então essas 3 figuras precisavam ser pessoas que, tipo assim, que pegassem a história pra ela, né? E, tipo assim. E eu falo, toda vez que eu olho, tipo assim, eu vejo ali que tá fazendo coisa com a gente, assim, que puta sorte que eu tenho na minha vida, assim, de poder olhar essas pessoas trabalhando, sabe? Tipo assim, o Renan Matos, você vê o Renan fazendo cena, você fala assim, não. O Renan é uma construção de cena. O Renan é uma construção de cena. É o gênese do personagem. Aí o Renan vai lá pra trás, fica consultando assim, aí a Valéria tá lá se pintando. Mas ela nunca vai estar. Os caras do Rei Leão, assim, ó, e aí ela fala assim, ó. Eles se chamam de Bohan Carter. Helena Bohan Carter. Helena Bohan Carter, assim, Bohan. Aí eu tava assim. E ela sempre discussão do Renan. Mas é muito interessante poder ver também isso do elenco, né? O quanto ele tá se dando bem até agora. É. Quanto ele tá se dando bem até agora. É por isso que deixou o jogo. Eu amo. Pra poder entender que esse protagonismo que é o que a peça propõe, ele também se dilui. Assim, de maneira muito, muito natural, né? Cada um tem a sua parte, a sua cena, mas as coisas não conseguem acontecer se não tiver a junção, eu olhando pra Gabi, ou a Gabi fazendo uma palhaçada pra mim durante a cena, ou eu não conseguindo olhar pro Diego, entendeu? Na hora de uma certa cena, etc e tal. Porque tem também essa diluição de peso, acho que, porque senão acaba sendo um peso, sabe? Você é a protagonista, você está num lugar de destaque, você precisa fazer isso. Nessa peça não tem o você precisa, tem assim, faça e divirta-se. A peça é muito divertida no final das contas pra quem tá fazendo, né? Claro, com o peso da história, etc. Mas fica muito divertida no final das contas quando a gente sai de cena e sai, nossa. Não tem um dia que a gente faça cena de julgamento, por exemplo, que é quase no final da peça, e que a gente não sai falando, nossa, é muito divertida essa cena. Nossa, é muito divertida essa cena. Não existe um dia que a gente não tenha falado isso. E é muito bom a gente poder trabalhar assim com pessoas que você se diverte, né? Que te diverte e que tu consegue trocar. Eu queria fazer essa cena sem ser de Alice. Porque Alice Alves, né? eu tinha que ficar assim, ó. Tô chateada, tô brava, não sei o que lá. E a galera. A Alice e a Bruna começam a cantar e eles têm os momentos. E aí vem palma, arraba com ele. Eu assim, então torce pra rainha, por favor. Maravilhoso. E pra gente encerrar esse bloco, então, pra gente não dar mais spoiler, se vocês pudessem fazer outro personagem do espetáculo, quem vocês fariam? Eu sempre faço essa pergunta, agora eu sei responder ela. Eu queria ser o Mestre Gato. Acho que é o que eu mais gostaria de fazer. Cara. Não pode ser o mesmo. Não pode ser, você não vai trocar, gente. Eu resolvi agora criar essa regra, não dá pra poder. Cara, acho que eu queria fazer a lagarta. Nossa, eu tinha pensado isso. Não, mas não é. Tô pensando aqui em construção de cena, que eu acho que é o que eu gostaria de fazer. Eu acho... Tem uma cena muito linda no espetáculo, que inclusive eu já chorei durante o processo de ensaio, que é o personagem que o Renan faz, que é esse soldado. Acho que tem uma coisa muito de um peso que eu acho que seria muito interessante de fazer. Assim, porque eu sou muito solar, né? Sou muito pra cima. Minha energia tá sempre pra cima do que é permitido pelo ser humano. Eu acho que eu gostaria muito de poder fazer trocar com o Chapeleira, assim, do jeito que ela foi construída, nessa versão, e por quem foi construída, o Gênio, o do Gessé Carpellini, o Jaguadache, entendeu? É muito legal. Tudo deve ser muito... Aliás, vocês dançar aquilo deve ser muito legal. Legal. Coreografia. Nossa, é lindíssimo. Muito bem, se você quer saber do que a gente tá falando, você vai ter que esperar até o próximo bloco pra gente falar aonde você vai ver tudo isso. E agora nós vamos então para o nosso segundo sinal. Eu pensei, o que ela vai fazer, gente? Ela vai tirar uma vela? Ela vai fazer o quê? Ela vai tirar uma coisa do coelho na cartola? É só o segundo sinal. Pra mim é quase isso, que eu tenho que ter toda uma concentração, não é errar. Eu vou errar, mas vamos lá. Não.
Muito bem, hoje o diretor tava do outro lado, me deu uma segurada. Vamos lá. O segundo sinal, aqui no foyer, é aquele momento em que as portas do teatro já abriram. No caso de vocês já estão tudo por ali. Então vocês já estão vendo a plateia entrar, já tem aquele burburinho, você já tá olhando. Antes de chegar nesse momento, como é que vocês se preparam? O que vocês fazem? Tem alguma mandinga, alguma coisa? Tem uma roda de merda? O que tem? Eu devo estar me maquiando, certo? Assim, ó. O camarim com a Valéria. E no final, pra ela tirar a maquiagem, ela só pega aquilo. É tipo isso. Olha, o Diego tem rituais. Eu tenho. Eu sou mais chatinho. Tipo, cara, eu tenho um negócio, o Relax Ox, né? Ah, Eu fico aquecendo a voz, faço exercício, eu faço as orações, eu vou lá pra fora, fico um tempo parado, eu escuto música. É um lugar de concentração muito, muito forte pra mim, assim. Eu e a Gabi, a gente tem um processo muito diferente com o espetáculo. Pra mim, tipo, o processo de ensaio, pra mim, é muito caótico. Então, é engraçado porque, pra mim, é um lugar onde eu ainda tô me achando, então não tem nenhuma cena. Quando eu vou pro teatro, pra mim, aquele é o ofício. Tipo, ali é, tipo, um lugar, tipo assim, mano, aqui é, tipo... Então, acho que são... Eu quero falar poucas coisas respeitando da minha vida. Mas eu acho que poucas coisas pra mim são tão certeiras quanto o ofício de estar no teatro. Ponto. Sabe? Tipo, assim, pra mim e eu amo. Eu acho um lugar de paz, de tranquilidade. E, tipo, eu me sinto muito, muito em casa que faz. eu sou uma pessoa meio atrasada, assim, nas coisas. Será, Gabi? Então, assim, eu começo a maquiar, aí eu vou maquiando, aí tem que botar o aplique. Aí quando eu vejo, já tá chamando o primeiro sinal e eu tô botando a roupa, assim, então eu sou meio atrasada. Mas eu preciso aquecer sempre a voz de um jeito específico, pra subir pra algum lugar. Eu também tenho os utensílios que a gente usa, assim, pra aquecer. Eu sempre dou merda, né? Bom espetáculo pros músicos. Eu vou lá atrás, merda. Vou lá, porque eles ficam bem atrás da arquibancada daqui, que é a do outro lado da porta. Eu sempre vou lá, já virou meio tradição, assim. Falo boa sorte, aí eu consigo dar uma espiadinha no público pra ver eles entrando. E aí, um pouquinho antes de entrar, eu sempre tenho algumas frases pra eu não esquecer. Assim, tipo, pra me lembrar, pra me conectar com a personagem, assim. Dou o último retoque no lip tint, pego o livro, respiro 4 vezes e entro, assim. Eu vou meio assim, eu fico pronta, tipo assim, na hora. Porque se eu fico muito tempo esperando, eu vou morgando, assim. Eu baixo um pouco. Eu preciso estar meio... uma coisa atrás da outra. E no Alice, você falou do segundo sinal, mas eu tô lá desde o primeiro, né? Deitado. Eu só entro no segundo. Porque eu fico meia hora deitado. Tive 2 dias que o Gessé me acordou. Tipo assim, Alfred Haaland, sabe? Esse dia, essa frase, tipo assim, eu dormi, tipo, rolou. Existe um mundo. Meu Deus! Amiga, rolou o sinal. Tudo isso. Eu acho que tava muito cansado. Eu tava muito cansado, acho que foi na semana de estreia. E aí, só que aquela escada, é uma escada assim, né? Tem uns degraus assim, e eu fico aqui. Aí o Gessé, Haaland, eu fico, pum! Nossa! A galera bateu a cabeça lá da semana. Eu imagino o público olhando e falando assim, nossa, olha como... entrega de personagem, né? Ele tá dando uma vontadinha, olha. Eu não tenho ritual, assim, eu falo muito, eu sou dispersa, eu sou horrenda, eu falo besteira, eu conto coisas que não é pra contar, mas eu tô sempre me maquiando. E os Reels lá, com o telefone aberto no Reels. Televisão, sabe? Na outra peça que eu fazia lá no Rio de Janeiro, meu ritual era entrar no Tinder. Uau! Acho interessante. Aí agora eu tô namorando no Tinder. Eu amo. Cara, obrigada. Mas eu tenho muita energia, né? Então eu preciso gastar essa energia conversando. Aí eu converso, falo com fulano, observo. Mas eu sou muito observadora. Eu gosto de ficar observando as coisas porque eu gosto de levar isso pra cena depois ou pros personagens que eu venho fazer algum dia na vida. Mas meu ritual, ultimamente, nesse espetáculo, meu ritual tem sido ficar de frente ao espelho e maquiando infinitamente. Sim. Aí a Helena deu um gloss pra ela. Uma semana. Um corretivo, tem uma show, não tem. Já acabou? A galera entra assim no final no julgamento, ela tá de frente pra mim assim, aí eu faço pra ela assim,
Porque eu tô toda Galera, coronada. aqui, ó. Coronada. Tornada. Só a Lu, porque a Lu, que é feminista, é a visagista. Sim. Assim, eu acho que assim, a Valéria e a Bruna Pazinato, elas são tipo, um terror do conto histórico, assim. Porque foi a nossa delegação foi assim, vocês estão num bunker, não esqueça. É. Aí eu falei pra Aham, colei meu cílio. eu falei pra Duda assim, gente, a gente tá num bunker, mas assim, é a estação do metrô, a gente achou nós achados e perdidos. Que a Bruna tava muito a sério. Antes de maquiar, ela falou, gente, eu achei uma bolsa perdida, eu achei que você tem de maquiagem, Ela vou comprou usar a aqui. história E ela toda vez. Toda vez ela fala isso no camarim. Porque é uma coisa interessante que a gente tem um camarim só lá. Uhum. Então a gente fica todos juntos no Todos. camarim. É caótico. Então, às assim, vezes. é caótico, porque é um camarim pequeno pro elenco todo, mas a gente fica todos juntos lá. Então é muito interessante ver como cada um realmente é muito diferente, assim. Tem gente que bota o fone E vai embora. e a Valéria tem o violão, tem tudo. Bom, aí, às vezes tem violão. Aí os fone. vamos aí, pega o violão, É. é preciso sobreviver. Nossa, Pesadelo. é engraçado. Muito bem. E agora, finalmente, vamos a ele. O serviço. Como a gente faz para assistir Alice de Cor e Salteado? No Teatro Estúdio, de sexta a segunda, sexta, sábado e segunda, 8h30 e domingos às 16 horas. Exatamente. Muito bem. E ingressos por onde? Tem ingressos na Simpla, que dá pra pegar pelo site, ou pode ser também pela bilheteria, que aí é só comprar direto chegando no o teatro. gênero da Simpla. É a Simpla? A Simpla. Ai, que bonitinho, gente. Não, é porque tem eles eles são- reclamam. Porque ela fala, a Simpla é É na menina. Simpla. É. Não é Não. a Simpla. É na. Ah. É. Olha, Ingressos na Simpla, Alice de Cor e Salteado, ou diretamente na bilheteria. Muito bem. E se a gente quiser encontrar também o espetáculo nas redes sociais? Tem Instagram? Como é que tá? @Alice de Cor e Salteado no Instagram. É a única rede social que a gente tem. Ou as sabe como nossas de redes fazer. sociais. Era isso que eu ia perguntar. E as redes sociais de vocês? Pra gente ver outros trabalhos, ver tudo isso que a gente Sim. conversou aqui também. @Gabi Camisotti. @Timonteis. @Valéria Barcelos, com 2 L's, oficial. Maravilhoso. Muito bem. Então, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Encontro vocês no teatro novamente. Quero Sim, assistir mais por favor. vezes. Porque é isso, cada vez é Cada uma dia e é eu um quero espetáculo, assistir tem de E novo. muda muitos anos, porque como é 360, as Uhum. 4 plateias, os 4 naipes das cartas, muda muito. Eu acho que tem que ser algo, uma carteirinha de fidelidade pra que a gente faça todo. Pode ir. Por favor. A gente agora no final sorteia uma carta e a pessoa que a carta sorteada, ela ganha um ingresso pra voltar. Verdade. Vai voltar de outro lugar. Sensacional. Então vá, corra, que pode ser que você ganhe pra voltar de novo. Exatamente. Então, Só já até o vamos dia lá. 4 de agosto. É isso, curta a temporada. Não esqueçam, corre lá na Simpla, garante seu ingresso e a gente se encontra no teatro, não é? Um prazer imenso. Obrigado, meu amor. Obrigada. Mais uma vez, Foyer. Foi Muito a obrigada. primeira vez aqui no Foyer de muitas, hein? Sim, Sim. por favor. E Valéria tem que dar check nos outros programas agora, tá? Cara, Bom, imagina a Valéria no trilha. Essa mulher é diva. Pelo amor de... Nossa. Eu fico maluca, eu sou muito competitiva, capaz de quebrar mesas. Tá tudo bem. É tudo prova de... Tá tudo certo. Maravilha. Então é isso, gente. Muito Vamos obrigada. então agora ao nosso terceiro sinal, né? Ah, é. Acabou. Sim. Vamos lá. Produção, direção, por favor. Ajuda aqui. Nossa. Sai. Ah, tá, não vem alto.